Boa noite, tudo bom? Bem-vindos para mais um Evangelho. Quem tá entrando, pegue o copo de água, tá? Importantíssimo. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada a Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos que estão presentes conosco aqui hoje. Que o Senhor mande os emissários na casa de cada um que estiver realizando o Evangelho, seja aqui ao vivo quanto gravado. Agradecemos imensamente por tudo, que o Senhor possa nos dar um bom entendimento, uma boa leitura e que os bons espíritos possam fluidificar as nossas águas. Iniciamos agora, que assim seja. Bom, vamos lá, galerinha. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados atos. Refiro-me apenas ao dever moral e não ao dever que as profissões impõem. Então, começa aqui falando sobre o dever que é a obrigação moral, a nossa obrigação moral para conosco e para com o vosso próximo, certo? O dever é a lei da vida, certo? Encontra-se desde os menores detalhes, tá? Assim como nos mais elevados atos. Então, desde uma pequenininha coisinha até um ato gigantesco, a nossa lei da vida do dever é uma obrigação para nós, né? Aqui ele fala, é a obrigação moral. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, pois se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Então, ele tá falando aqui, eu achei muito interessante. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, pois se encontra em antagonismo com as seduções do interesse do coração. Ou seja, quando a gente sente as coisas... Por exemplo, hoje uma seguidora, ou seguidor, acho que é uma seguidora, mandou pra mim na minha caixinha lá de perguntas que eu deixo nos stories, como lidar com a carência. A carência, eu tava refletindo sobre isso, a carência deve ser um dos sentimentos mais complicados que os humanos têm que lidar. Porque eu passo por isso, já passei muito, hoje em dia eu tô muito melhor. Mas eu ainda passo por isso. E é um sentimento muito ruim, e um sentimento que a gente tem que buscar lidar, trabalhar. É claro que tem. Aqui é o dever, é o nosso dever, o nome do texto é dever. Então é óbvio que a gente tem como dever mudar isso dentro de nós, porque isso nos prejudica e também pode prejudicar o nosso próximo, né? Se a gente não ficar atento. Então, eu achei bem interessante por ele falar isso. Na ordem dos sentimentos, o dever se encontra de antagonismo. Por quê? Porque as seduções e os interesses do coração, vem totalmente contrário. Então, quando a gente sente as coisas, muitas das vezes a gente não faz o que deveríamos fazer, os nossos deveres, né? Porque a gente tá sentindo um sentimento totalmente diferente do que a gente tem que fazer. Então, por isso que a reforma íntima, ela é tão importante, tão necessária, porque 24 horas você se policiando. Eu fico 24 horas. Não, às vezes eu também falho, né? Claro, mas assim, na maioria das vezes eu tô sempre me policiando no que eu penso, no que eu falo, no que tudo. E até assim eu erro, eu ainda não consegui cessar esse sentimento de carência. E é algo que eu preciso até o fim trabalhar dentro de mim, porque eu não posso perder, eu não posso regredir. E eu não posso me permitir a se deixar levar por conta disso, entende? Entendeu? Enfim. Eu ia falar mais uma coisa, mas fugiu da minha cabeça. Enfim. Prosseguindo. Um adendo. A carência é só um exemplo, tá? Mas pode ser qualquer sentimento. Por exemplo, sentimento de ódio. Você tem como dever a trabalhar dentro de si o sentimento de ódio, o sentimento de estresse. De não se deixar... Gente, pra quem não sabe, é uma boa falar disso. Eu já fui muito revoltada, assim, sabe? Eu era do tipo que quebrava as coisas, sabe? Eu era bem estressada, não tinha paciência com nada. Hoje em dia eu sou totalmente o oposto. Mas foi um trabalho. Foi um trabalho dentro de mim, sabe? Constantemente. É muito complicado. Então, por exemplo, o nosso dever é isso, trabalhar incessantemente todos os dias para que eu não fique, por exemplo, agressiva por causa de nada, por exemplo, sabe? E se vocês acham que os obsessores não pegam no meu pé até hoje, hoje mesmo no banho, eu estava lá tomando meu banho, de boa, tranquila, suave na nave, e aí do nada veio tipo um pensamento, por que eu não começo a chutar as coisas e a ficar totalmente agressiva, que não sei o que lá?
Aí eu fiquei tipo, quê? Por que eu faria isso? Sabe? Mas hoje em dia é diferente. Antigamente, eu aceitaria esse pensamento e eu ia já começar a maquinar coisas que ia me deixar com raiva e com ódio, e eu já ia começar a querer ficar toda revoltada. Então, por isso que é tão importante que você observe os seus pensamentos. O porquê que você pensa isso, sabe? O porquê que você tá preocupado, ou tá com medo, ou tá com ansiedade. O porquê. Ah, eu tenho ansiedade porque eu tô preocupada com o dia de amanhã. Mas por quê? O que vai acontecer amanhã? Ah, vai acontecer isso. Tá, mas então, o que você pode fazer agora? Ah, agora eu posso fazer isso, então foque no agora, sabe? Tipo, e assim por diante. Tô usando só um exemplo aqui. Porque aí você começa a compreender melhor. Conheça a ti mesmo, já dizia Sócrates. Enfim, prosseguindo. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio. Ou seja, nós temos o nosso livre-arbítrio para que a gente possa cumprir nossos deveres. Se a gente não cumprir nossos deveres, estamos usando o nosso livre-arbítrio de maneira errada. Então, se policie. Gente, só vou fechar a janela, tá? Porque tá fazendo barulho, eu talvez esteja atrapalhando. Enfim, prosseguindo. Este aguilhão da consciência, guardião da integridade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece muitas vezes impotente perante os enganos da paixão. Então, o nosso livre-arbítrio, se for usado de maneira boa, tem tudo para que a gente cumpra nosso dever muito bem, com sucesso, né? Com conquistas. Mas, muitas vezes, impotente perante os enganos da paixão. Então, se a gente nos deixa levar pela paixão, né? Pelo aquele sentimento, pela emoção, pelo momento, a gente pode errar e errar feio. Atire a primeira pedra quem nunca errou, né? Quem nunca pecou, quem nunca, né? O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas como este dever pode ser determinado? Onde ele começa? Onde ele termina? Né? E aqui eles respondem: o dever começa precisamente no ponto onde ameaçais a felicidade ou a tranquilidade de vosso próximo, e termina no limite em que não desejaríeis vê-lo transpostos em relação a vós mesmos. Então, ele está falando aqui onde começa e onde termina. Claro que vale lembrar que o dever, ele começa também, não é só você prejudicar ao próximo. Você prejudicar a si mesmo também é um absurdo, tá? Porque você é um espírito. Então, não fique se prejudicando. E você se prejudicar, você está prejudicando ao próximo, tá? A tua família, os teus amigos espirituais que estão aqui torcendo pela tua evolução aqui na Terra. Então, né, vamos só deixar bem lembrado, porque tem gente que, eu sei, porque talvez eu pensaria isso num passado longínquo, que, então não pode só não prejudicar o próximo, beleza, porque eu nunca fui do tipo de prejudicar muitas pessoas, eu não gostava, só que eu amava me prejudicar. Então sempre lembre-se disso, tá bom? Por favor. Vamos lá, continuando aqui. Deus criou todos os homens iguais perante a dor, pequenos ou grandes, incultos ou esclarecidos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um avalie com sensatez o mal que pode fazer. Então, aqui ele tá falando aqui, Deus criou todos os homens iguais. Todos nós somos iguais, tá? Seja perante a dor, iguais perante a dor, pequenos ou grandes. Então, tanto faz, somos iguais perante a dor. Todos nós estamos aqui para sofrer, para passar por problemas, sejam eles quais forem, ok? Tem gente que tem problema X, tem gente que tem problema Y. Isso não quer dizer que o meu problema é maior ou o seu problema é maior, tá? Prosseguindo. A fim de que cada um avalie com sensatez o mal que pode fazer. Ou seja, isso acontece mesmo pra gente poder nos avaliar, pra nós botar a mãozinha na consciência. Sabe, gente, uma coisa que não deixe que as pessoas fiquem botando a mão na tua consciência. Claro que as pessoas podem te aconselhar, mas assim, você tem que ter esse discernimento de falar, bom,
eu acho que se eu fizer isso, eu estou errando. Eu acho que se eu fizer isso, não vai ser muito legal. Então, eu vou agir de tal ou outra maneira, entende? Isso é uma coisa que a gente tem que buscar, ter mais esse olhar de analisar. Porque, por exemplo, um exemplo. Vocês acham que os espíritos respondem tudo que eu pergunto? Claro que não. Por quê? Porque eles querem que eu use o meu cérebro para que eu possa fazer, eu possa analisar. Hoje eu fiquei passando por teste o dia inteiro, juro. Começa que eu ia fazer um post, que foi o post que saiu agora de noite. Um espírito virou pra mim e falou, eu perguntei, né, porque horas eu vou postar e tal. Falou, posta 3 horas. Mas 3 horas não tem engajamento nenhum. E eu já fiquei, tipo, um obsessor, né, tava falando com um amigo meu, que é da equipe, ele falou, não, 3 horas não tem nenhum tipo de engajamento, eu acho que pode ter sido obsessor. E realmente era, porque eu postei agora às 8, que é um momento que tem bastante engajamento. E aí depois a gente foi fazer alguma outra, eu fui mexendo umas caixas lá, e aí eu fiquei tipo, ai, qual caixa será que é? Aí um outro espírito pegou e falou pra mim, é tal caixa, mas não tava lá o que era. Então assim, eles deixam isso acontecer pra que eu coloque o meu cérebrinho para funcionar e fale, não, eu vou fazer assim, assim, assado, esse é o jeito certo, vou pesquisar, sabe? Porque senão fica muito mamão, claro que não pode fazer isso, né? É óbvio. Aí ele continua aqui. O critério para o bem infinitamente mais variado em suas expressões. Não é o mesmo. A igualdade perante a dor é uma sublime providência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, alegando a ignorância de seus efeitos. Então aqui, né, que você, né, tem que alegar a ignorância de seus efeitos, e sim você saber o que você faz é bom ou é mal. Por isso que a dor é igual. O dever reflete na prática todas as virtudes morais. É uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias da luta. Ai, que frase que é digna de tatuagem. Juro. Olha essa frase. O dever reflete na prática todas as virtudes morais. É uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias da luta. Então, quando você está cumprindo com seus deveres morais, lembrando aqui que a gente não tá falando de deveres de trabalho, tá, galera? É deveres morais, de você todos os dias trabalhar incessantemente para que você possa ser uma pessoa melhor, para que você não se prejudique e não prejudique o próximo, ok? E assim vira uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias da luta. É severo e dócil, pronto para dobrar-se às diversas complicações, mas permanece inflexível perante suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama mais a Deus do que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. E essa frase é linda, porque é verdade. Um homem que cumpre o seu dever ama mais a Deus do que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Qual que é o maior mandamento do Evangelho? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A partir do momento que você cumpre os seus deveres morais, você está praticando o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, certo? Ai, gente, eu tô com uma coceira. Perdão. Enfim, prosseguindo. Isso é verdade, sabe? Porque às vezes é necessário que a gente faça coisas que a gente não gostaria de fazer. Por exemplo, quando você ama muito uma pessoa, eu acredito que, por exemplo, as pessoas que eu amo tanto ao ponto de querer elas livres. Mas a liberdade, querer vê-las livres, felizes e vivendo a vida delas, não aprisionadas ao meu lado, não é fácil. Principalmente que a gente vive no... Gente, é só um exemplo, tá? Só um exemplo porque eu gosto de dar exemplos meus aqui. Porque é o que eu sei falar, né? Eu vivo isso. Não é fácil, porque você sente falta da pessoa. E você gostaria de tê-la só pra você. Nós humanos temos a mania de querer ser meu, my precious, sabe? Pique Smeagol da vida. Mas não. Ninguém é de ninguém. Somos livres, somos filhos de Deus e somos irmãos. Então eu tô falando de uma experiência minha.
As pessoas que eu amo ao ponto, eu amo tanto ao ponto de querê-las livres. Mas isso é uma coisa que eu trabalho constantemente. E aqui essa frase, o homem que cumpre o seu dever ama mais a Deus do que as criaturas. E as criaturas mais do que a si mesmo. É ao ponto de você deixar o seu gosto, o seu querer ter, por exemplo, no meu caso, né? Querer ter aquela pessoa pra mim, colocar a felicidade dela em cima da minha. Entende? E aí, deixá-la ser livre. Mas isso serve pra qualquer coisa da vida, tá? Tipo, esse é só o meu exemplo. Porque a gente, né? Cada um tem a sua experiência, mas é você saber que o que às vezes você quer não é o que é pra você, entendeu? E sim tem outra resposta. E você vai ter que trabalhar pra lidar com isso, porque faz parte, entendeu? Se você quer cumprir com seus deveres morais. Enfim. É ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Provém dela como um filho nasce de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas sim por dar à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então, todos nós devemos amar o dever. Por quê? Porque isso faz com que a gente evolua. Porque quando a gente se compromete a elevar... Ai, meu Deus. Aqui também atrasou o vídeo e o áudio. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar. Gente, tá atrasado o áudio ainda? E a imagem? Porque eu vou continuar lendo, né? Mas é ruim quando fica atrasado. Como tá o áudio e a imagem? Tá tudo ok pra eu continuar? Agora melhorou. Tá normal agora. Ai, que bom. Tá tudo ok? Agora acertou. Que bom. Vamos lá. Eu vou começar aqui, tá? O dever é o mais belo laurel da razão. Provém dela como um filho nasce de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque preserve dos males da vida. Ou seja, a gente não deve amar porque isso vai nos preservar de certos erros que a gente poderia cometer, tá? Aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas sim por dar à alma a vigor necessário, o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Ou seja, nós temos que dar valor aos deveres morais pelo fato de que com eles a gente evolui. Quando a gente começa a cumprir os nossos deveres morais, a gente começa a trabalhar dentro de nós mesmos para que a gente possa curar as enfermidades do espírito. Mas quais são as enfermidades do espírito? A carência, a ansiedade, o estresse, a raiva, o orgulho, a ganância, a vaidade, sei lá, fofoca, tem um monte, gente. O que mais temos aqui é enfermidades que a gente tem que lidar dentro da gente, ok? O dever cresce e se irradia sob forma mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceitam um esboço imperfeito, pois querem que a beleza de sua obra resplandeça perante ele. Nossa. Todo o final do evangelho é, tipo, surreal de bom, né? O texto inteiro, né? Nossa, perfeito. O dever cresce e se irradia sobre a forma mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus nunca cessa. Então, a obrigação moral de nós, tá, para com Deus, nunca cessa, nunca acaba. Nós temos sempre o que fazer, sempre o que evoluir, sempre o que melhorar. Por isso que eu falo, a gente nunca vai ser perfeitos.
tá? Nunca, nunca, nunca. Daqui 10 anos, há 2 anos atrás eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou agora. Daqui 2 anos eu serei uma pessoa totalmente diferente, que eu vou olhar pra mim de hoje e vou falar, meu Deus, que criança, sabe? Mas eu vou continuar, daqui 2 anos eu vou continuar sendo uma criança. A real é que somos eternas crianças. E tá tudo bem. Aquela famosa frase, é sobre isso, e tá tudo bem. Porque é verdade. Porque qual seria a graça se não tivesse mais o que aprender, o que evoluir? Entende? Não teria nenhuma graça. Então a gente tem que amar ser crianças eternas e viver cada experiência buscando vivenciá-la da maneira mais maravilhosa e mais perfeita possível. Ai, gente, é isso. Estou um pouco impactada com esse texto de hoje, vou ser bem sincera, acho que deu até pra notar, porque é realmente um texto muito bonito. E eu gostei desse final. Ela deve refletir as virtudes do eterno, que não aceita um esboço imperfeito. Então, todos os nossos deveres morais, nossos deveres morais deve refletir as virtudes do eterno, que não aceita um esboço imperfeito, pois quer que a beleza de sua obra resplandeça perante ele. Ai, gente, que maravilhoso, né? Então, que a gente possa evoluir e cumprir com os nossos deveres morais cada vez mais. Não é rápido, não é fácil. Vão um passo de cada vez. Eu já quis muito andar rápido e aí nessa minha de andar rápido eu tropecei e caí. Fiquei um bom tempo caída e depois eu levantei. Então, não tomem cuidado, tá? É um passo de cada vez, vamos indo devagar, mas vamos indo com Deus, com os bons espíritos, ficando sempre do lado do bem, seguindo tudo o que o Evangelho fala, certo? Eu quero muito saber o que vocês acharam. Eu vou encerrar o Evangelho, vocês tomem a água de vocês e aí vocês me comentem aqui, por favor, porque eu quero saber o que vocês estão gostando, tá? Muito obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada a Deus, muito obrigada a todos os bons espíritos que estiveram aqui conosco no dia de hoje, nessa live maravilhosamente abençoada. Que o Senhor possa nos abençoar e nos iluminar hoje e sempre. E muito obrigada a todos os bons espíritos que estiveram presentes, por terem fluidificado nossas águas, nos ter dado uma boa leitura e um bom entendimento do texto. Encerramos agora, que assim seja. Podem tomar a água de vocês. Gente, eu gosto muito, muito, muito de fazer evangelho.